Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos e também agradecido a cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. Enfim, nós agradecemos a todos vocês que também oram pelo canal Hora Tranquila, pelo nosso ministério, pela nossa família. Necessitamos das orações de vocês. Nós queremos mandar um alô especial para vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Nilza Justiniano, é lá da Itália. Leonor Maia, é de Portugal. Rosa Maria, é de Goiânia, Goiás. Fidélia, é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Claudinei é de Boa Esperança, em Minas Gerais. Edna Santos é do Rio de Janeiro. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, obrigado por este dia de vida que estás nos concedendo. Obrigado por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos, Pai, que estejas com todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas que estudam conosco a Bíblia. Estejas com eles nas suas lutas, nas suas tribulações, nos seus problemas, nas suas necessidades, Pai. Que permaneçam firmes na fé, confiantes em Tuas promessas. Dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos esta semana no nosso estudo de número 3 desta nova série Hebreus, Mensagem para o Mundo Agonizante, e nós estamos falando esta semana sobre Jesus, o Filho que foi prometido lá desde a criação do mundo, quando Adão e Eva pecaram. Deus prometeu a Adão e Eva que enviaria o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Vale a pena sempre lembrar isso, porque está em Gênesis, logo no início da Bíblia, Gênesis 3, verso 15. Essa promessa ela se cumpriu. Quando Jesus nasceu, haviam outras profecias falando a respeito do nascimento de Jesus, que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, seu nome seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O nome de Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Profecias que diziam que Jesus nasceria lá em Belém, tudo isso se cumpriu. Nenhuma profecia a respeito do nascimento de Jesus e também daqueles rituais que eram realizados no santuário terrestre no Antigo Testamento, que apontavam, que prefiguravam Jesus que haveria de vir e morrer, Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tudo isso se cumpriu, nada falhou. E agora, nós estamos aguardando o retorno deste Filho que veio, viveu, morreu, ressuscitou, voltou para os céus e ele vai voltar para nos buscar. É a promessa que nós temos. Nós estamos confiados na promessa de Jesus. Não foi nenhum outro discípulo ou apóstolo ou outra pessoa que falou que Jesus vai voltar. O próprio Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Esta promessa que falta se cumprir é a promessa do próprio Senhor Jesus. Irmãos, mantenhamos-nos firmes na promessa de Jesus, confiantes que ela vai se cumprir muito em breve. Se Jesus cumpriu a parte mais difícil das profecias do Antigo Testamento, que foi vir, viver, morrer em nosso lugar, esta promessa da sua volta é a promessa mais fácil para se cumprir. Tudo tem um tempo determinado, claro que nós gostaríamos que Jesus já tivesse voltado. Este mundo está terrível, muito sofrimento, muita maldade, muita dor, muita enfermidade, muita corrupção. E nós almejamos que Jesus volte logo, mas Ele tem o tempo determinado, não somos nós que vamos determinar. As profecias que Jesus falou sobre os acontecimentos antes da sua vinda estão diante de nós se cumprindo. Então nós temos que estar atentos, de olhos abertos e aguardando o retorno do Senhor Jesus. Não nos descuidemos, porque quando nós menos esperarmos, Jesus voltará. E como nós estaremos preparados para ir com Ele?
ou ficaremos? Temos que refletir. E então, quando na palavra de Deus nós temos a promessa, do Filho prometido que se cumpriu quando Jesus veio, a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus. Em Hebreus capítulo 1, nos versos de 2 a 4, diz assim: E agora, nestes últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Aqui então fala a respeito que Jesus irradia a glória de Deus. Muitas pessoas, nós temos na Bíblia registrado, quiseram ver o rosto, a face de Deus. Por quê? Porque Deus falava com eles audivelmente. Eles ouviam Deus falando e então, devido à intimidade que eles tinham com Deus, como é o caso de Moisés, lá no Monte Sinai, Moisés pediu para ver Deus e Deus disse: olha, ninguém consegue ver a minha face e sobreviver. Aí pediu que Moisés entrasse numa fenda de uma rocha, ficasse de costas, olhando para dentro da rocha, de costas para fora, e a glória dele ia passar por trás de Moisés. O esplendor da glória de Deus ninguém suporta. Somente quando nós formos transformados na volta de Jesus, deste corpo mortal para imortal, aí sim nós poderemos contemplar o nosso Deus face a face. Mas por enquanto nós contemplamos Deus através de Jesus. Ele irradia a glória de Deus, diz aqui. Em Êxodo, no capítulo 24, Êxodo 24, versos 16 e 17, nós lemos assim: A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. No 7º dia o Senhor chamou Moisés de dentro da nuvem. Para os israelitas que estavam ao pé do monte, a glória do Senhor no alto do Sinai parecia um fogo consumidor. Vejam, a glória do Senhor desceu sobre o monte Sinai e uma nuvem o cobriu. Por quê? Porque ninguém suporta a glória da presença de Deus. Nós, pecadores, não suportamos. Somente os anjos suportam, somente Jesus, o Espírito Santo, e nós, quando formos transformados na volta do Senhor Jesus. Porque com esse corpo mortal nós não podemos, nós não conseguimos. É como se nós olhássemos para a luz do sol, O sol brilhando, vamos supor assim, por volta de meio-dia, 1h da tarde, aquele sol escaldante, o céu azul. Você consegue olhar para o sol? Não consegue. A menos que coloque um vidro bem escuro, para poder então contemplar assim, através da sombra, um pouco do brilho do sol. Deus é muito mais poderoso do que o sol. Nós lemos em Salmos capítulo 4, no verso 6, Salmos 4, verso 6 diz assim: Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, Senhor. Então, nós vivemos num mundo de trevas, num mundo de pecado, e nós necessitamos do brilho da glória do Senhor sobre nós. É através deste brilho que nós contemplamos o caminho em que nós estamos seguindo, se é o caminho do bem, o caminho da verdade, ou se é o caminho do pecado, o caminho do mal, o caminho que nos leva à morte. Então nós precisamos contemplar a glória de Deus através do Senhor Jesus. Nós lemos ainda no Salmos 36 e no verso 9: Pois és a fonte de vida, a luz pela qual vemos. Aqui falando do Senhor Jesus. Ele é a fonte de vida. Ele é a luz através da qual nós podemos ver. Então, queremos contemplar a glória de Deus? Sim, queremos. Mas nós não podemos. Por quê? Porque ninguém que contemplar com esse corpo mortal a glória do Senhor Jesus, ou a glória de Deus, sobreviverá.
Então nós vemos a glória de Deus através do Senhor Jesus. No Salmos 89 e no verso 15, assim nos diz a palavra de Deus. Feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar, pois andará na luz da tua presença, Senhor. Então aqueles que ouvem o chamado de Deus através do sacrifício de Jesus, esses se alegram e adoram a Deus e andam na luz da presença do Senhor. Nós temos que caminhar pela fé, dia a dia, marchando na certeza de que Deus ele está conosco e de que nós estamos seguindo a luz da verdade que é o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, na palavra de Deus, ele diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Então nós precisamos estar andando na luz da palavra de Deus. Agora, muitas pessoas aceitam a Jesus e não querem andar na luz da palavra de Deus. Querem fazer a sua própria vontade, as suas próprias escolhas, as suas próprias decisões. Pensam que o caminho que estão trilhando é o caminho que vai levar para a vida eterna, mas é o caminho de morte. Isso nos diz claramente a palavra de Deus em Provérbios. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. Então, nós precisamos, irmãos, estar atentos como nós estamos vivendo a nossa vida espiritual. E para que nós possamos vivê-la bem, nós precisamos estar em comunhão com Deus através da palavra, através da oração e tendo intimidade com Deus, com Jesus, ouvindo a voz dele falando ao nosso coração. É isso que vai fazer com que nós possamos, muito em breve, contemplar a glória da presença de Deus diante de nós. O nosso Deus habitará conosco, diz a palavra de Deus, que quando nós formos levados para os céus, o próprio Deus estará conosco, estaremos diante do trono de Deus. Imagine, irmãos, que privilégio, que alegria poder estar na presença do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do universo. Nós precisamos, então, aceitar a Jesus em nossa vida, caminhar com Ele, porque Ele é o resplendor da glória de Deus. Jesus ele veio exatamente para mostrar quem é Deus. E quando Jesus esteve aqui, ele mesmo disse que ele é a luz do mundo. Ele é a luz, ele é a glória da presença de Deus. Que Deus ajude para que nós possamos estar próximos desse Deus através do nosso Senhor Jesus. E que os nossos sofrimentos, as nossas dores, sejam deixadas de lado, esquecidas, porque todos nós sofremos neste mundo. Mas continuemos caminhando, mesmo no sofrimento, continuemos firmes, porque em breve estaremos contemplando a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe, que esteja com cada um de nós. Nós agradecemos a todos que estiveram estudando conosco hoje a palavra de Deus. Voltaremos amanhã, se Deus nos permitir, e não nos esqueçamos. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.